Boa noite, meu amigo de céu. Estamos aqui em Fortaleza, fazendo mais uma live para o seu canal, né? Contribuindo no que. E já vou dizer aí de antemão a opinião dos ufólogos do Canadá sobre esses eventos aí nos Estados Unidos, né? Em diversos estados, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, tivemos também em Washington, em vários locais aí, aparecimento desses objetos voadores não identificados, né? E muitos Isso. dizem que seriam drones militares, mas os ufólogos do Canadá estão afirmando que sim, existiam muitos drones militares também nesses avistamentos, mas também UAPs, né? Que seriam objetos aí não explicados pela ciência, né? Então, é só dando a introdução e vamos participar aqui da live, cada um dando suas opiniões. Eu discordo totalmente aí do Fábio, né? Minha opinião, eu sempre falei isso para ele também nas minhas lives. Então, o que é que eu acho? Na minha opinião. A gente tem até os ufólogos do Canadá que dizem exatamente essa minha percepção que eu estou tendo disso aí. Primeiro, que foram sobrevoados aí em torno de 10 bases militares americanas. Então, esses drones particulares de empresas, até grandes aí, né? Temos até drones agrícolas, sempre existiram aí em percentuais grandes nos Estados Unidos, né? Eles catalogam mais de 7 mil drones nos Estados Unidos, particulares e de empresas. E nunca aconteceu isso, né? Estiveram sempre lá pessoas que soltam drones, né? E realmente isso nunca aconteceu. Até começou em novembro, né? 18 de novembro teve essa onda maior de drones, né? Foi exatamente a época maior do aparecimento desses objetos. E eles sobrevoaram, inclusive, bases militares americanas, como a base de Wright-Patterson, que é uma base de inteligência e laboratório dos Estados Unidos. Aí, se fossem apenas drones particulares, né, que sempre foram soltos aí por vários amadores, ou mesmo de empresas, né, jamais teriam condição de chegar próximo de bases militares. Então, começa por aí a história, né? E por que esses drones populares não teriam sido abatidos? Né? Então, a primeira indagação é essa. A segunda, que os Estados Unidos disseram que não eram nem da Rússia nem da China e que não conseguiam abater os drones. O próprio Pentágono afirmou isso, né? E tem esse lado aí também da história. Terceira coisa aí, né, que eu acho que aconteceu, e eu contei com os ufólogos do Canadá e alguns dos Estados Unidos, né, que 90 e tantos por cento disso aí eram drones militares, né, por conta disso que eles não abateram, porque eram drones do próprio Estados Unidos, que estavam sobrevoando as bases militares, e existe um objetivo que nós não sabemos em toda essa história aí, né, que aconteceu, e a gente talvez nunca vai saber, porque é um segredo de Estado dos Estados Unidos. Então, eu já descarto que sejam drones particulares ou de empresas por conta de tudo isso que eu falei, né? E sempre disse desde o início que seriam a grande maioria desses drones aí realmente são drones militares dos Estados Unidos e um objetivo que nós não sabemos, né? Outra coisa, isso aí não aconteceu somente em vários estados americanos, aconteceu também no Reino Unido, né? Em uma base da RAF, em bases americanas, né? Que a gente sabe que os Estados Unidos têm bases americanas tanto no Reino Unido como em vários pontos da Europa, inclusive ligada à OTAN, e também numa base na Alemanha, onde esses drones também não conseguiram ser derrubados. Então, só esses argumentos aqui que eu estou dizendo descarta totalmente a possibilidade de serem drones apenas particulares, né, que sempre existiram nos Estados Unidos. Muita gente, durante noites e noites, sempre usaram esses drones e nunca aconteceu isso. Então, não tem sentido de dizer que eram apenas drones de particulares, amadores, ou mesmo de empresas, né? Até porque por conta das características dos objetos. Objetos que eram grandes, tamanho de micro-ônibus, né? Que eles não conseguiram detectar a frequência, não se sabe que frequência era essa. E o que é que dizem os ufólogos do Canadá e alguns dos Estados Unidos? Que eram drones militares, mais de 90%, em uma missão, e eles observaram também UAPs, objetos aí anômalos, inclusive com forma de plasma, né, que eles estão chamando de plasmoides.
que são objetos que não têm uma forma como um drone militar. Alguns desses drones que realmente eram militares. Então aí fica a pergunta, será que esses drones militares foram lançados depois que esses objetos apareceram? Inclusive em Nova Jersey, Nova York, Washington, e devido a ser a quantidade grande de estados aí, né, envolvidos aí nessas aparições, na minha opinião, seria impossível vários particulares em todos os Estados Unidos, né, em grande parte dos Estados Unidos aí, né, pelo menos em estados importantes, né, da Federação Americana, eles terem coordenado isso para jogarem todos esses drones, né, simplesmente particulares que combinaram de pegar esses drones, colocar próximo de bases militares, bases nucleares e pontos sensíveis dos Estados Unidos. Então não tem o menor sentido dizer que são drones apenas particulares que sempre estiveram lá presentes.